E nesse último culto do ano de 2023, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração que eu intitulei de O Deus que tem as chaves em sua mão. O Deus que tem as chaves em sua mão. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no texto de Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 7. Nós estamos no tema Apocalipse. Há 2 meses temos conversado a respeito do texto profético de Apocalipse e temos percebido que Apocalipse tanto é uma exortação para a igreja, mas principalmente um livro de esperança e expectativa da volta do nosso Senhor, que virá em breve. E nessa primeira sessão que nós estamos tratando nesse tema, que vai até o capítulo 5 de Apocalipse, nós estamos ouvindo acerca de 7 cartas que Jesus endereçou às 7 igrejas que estavam esparramadas na região da Ásia, hoje atual Turquia. E essas 7 igrejas representam a totalidade da igreja de Cristo ao longo do tempo e da história, como sendo exortações que Cristo queria trazer a igrejas pontualmente daqueles dias, mas que também ilustrariam a igreja dele ao longo do tempo até a sua volta. E diante disso então, Jesus endereça essa carta a uma igreja que se reunia na cidade de Filadélfia. Olha o que o texto diz, no verso de número 7 do capítulo 3. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi em suas mãos. O que ele abre, ninguém, governo, economia, império, poder, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. O Deus que tem as chaves em sua mão. Vamos orar ao Senhor. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Pai amado, Deus bondoso, poderoso, santo, Deus eterno, suficiente, Senhor sobre céus e terra, apresenta-nos nessa noite a sua graça e bondade, a sua soberania. Confirme em nosso coração as verdades bíblicas que nos afirmam categoricamente que o Senhor é sobre tudo e sobre todos, que não há ninguém nos céus, na terra e debaixo da terra capaz de desfazer seus planos. Deus eterno e poderoso, aos corações desesperados, nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, apazigua-os, em meio da firme convicção de que o Senhor está cuidando de todas as coisas, que não existe fraqueza que o Senhor não possa fortalecer com sua graça, que não existe portas fechadas que o Senhor não possa abrir, e que não existe portas abertas que o Senhor não pode fechar. Sujeita-nos em sua poderosa mão nessa noite, Senhor. Nós queremos aprender a discernir e a interpretar a sua vontade, para aproveitarmos as oportunidades que o Senhor tem aberto a nós, de tal maneira que honremos com a nossa vida. Senhor, fala aos nossos corações,
Ministra-nos por meio da Tua palavra, edifica-nos para que nos pareçamos contigo. Nós carecemos e precisamos de Ti. Oramos dessa forma, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa carta à igreja da Filadélfia é uma carta muito especial, porque das 7 cartas endereçadas às 7 igrejas, apenas a carta endereçada a Esmirna e a Filadélfia, que é essa carta que nessa noite nós vamos ler e entender, apenas essas 2 cartas o Senhor não traz nenhuma crítica e uma exortação direta. Acerca dessas 2 igrejas, que tinham características distintas, o Senhor apenas tece palavras de encorajamento, palavras de esperança. A igreja de Esmirna, uma igreja de maioria de membros pobres. A igreja da Filadélfia, tida como uma igreja fraca, mas que ainda assim perseverava em meio à fraqueza. Portanto, certamente a igreja em Filadélfia demonstra para mim e para você que somos fracos. Tem alguém aqui fraco como eu? Demonstra para mim e para você que em Cristo Jesus nós podemos perseverar, que em Cristo Jesus podemos superar traumas, dores, frustrações, perseguições, limitações. Em Cristo Jesus podemos ser surpreendidos com a sua graça. A igreja da Filadélfia é uma igreja que testemunha que de fato tudo podemos naquele que nos fortalece. A igreja em Filadélfia é uma igreja que testemunha que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A igreja em Filadélfia testemunha que de fato, ainda limitados e fracos, podemos ser abençoados e favorecidos pelo Senhor, que tem as chaves em sua mão. Deus endereça essa carta para a igreja que se reunia na cidade da Filadélfia. A cidade da Filadélfia, ela ficava em uma localização estratégica, aonde passava o correio imperial, uma cidade que não era tão antiga, recentemente havia sido formada pelo rei de Pérgamo, Átalo, lá pelo ano 140 a.C., ela foi estabelecida e formada. Inclusive o nome da cidade de Filadélfia é muito simbólico. A história conta que Átalo perdeu seu irmão, e perdendo seu irmão que ele amava, ele decide intitular a cidade como Filadélfia. Filadélfia, no grego, significa literalmente amor fraternal, amor entre irmãos. Portanto, a cidade de Filadélfia testemunhava um vínculo de amor, amizade, de fraternidade entre 2 irmãos que se amavam. E dentre as 7 cidades ao qual nós estamos falando, a cidade de Filadélfia certamente era a cidade mais abalada, literalmente. Uma cidade que ao longo da sua história enfrentou diversos terremotos. Conta-se a história que no ano 17 depois de Cristo, a cidade de Filadélfia ruiu por causa de um terremoto que houve naquela cidade. E ela foi então reerguida por Tibério um pouco mais à frente. Uma cidade importante, chamada de Porta do Oriente, uma cidade crucial para a cultura helênica, porque ela era responsável pelas missões helênicas, era responsável por helenizar os outros povos e cidades circunvizinhas à cidade da Filadélfia. Essa era a cidade ao qual a igreja estava reunida e ao qual Jesus escreve essa carta. Jesus se apresenta a essa cidade e a essa igreja de formas bem peculiares. A primeira maneira como Jesus se apresenta é: eu sou santo,
santo, santo, santo. O que Jesus estava dizendo para aquela igreja é que Ele é totalmente outro, que Jesus não é equiparado a absolutamente ninguém. Jesus não é medido por absolutamente ninguém, é Ele que mede todas as coisas. Ele é santo. E por que é tão importante sabermos acerca da santidade de Deus? Por que é tão importante sabermos acerca da doutrina da santidade de Deus? Sabe por quê? Porque por vezes nós formamos um Deus meio que uma coxa de retalhos a partir das nossas experiências religiosas, achismos e culturas. Então montamos um Deus que nós imaginamos e projetamos, mas o Deus revelado na Bíblia, Ele não pode ser montado através das nossas projeções. Para que Ele seja conhecido, Ele teve que se revelar ao homem, porque Ele não é como o homem. Deus não é um homem melhorado. Amém? Deus não é um homem top, um homem poderoso. Não. Deus é aquele que é totalmente o outro. Santo, santo, santo. E além de demonstrar acerca da sua santidade, Jesus também fala para essa igreja que estava reunida na Filadélfia acerca de um outro atributo dele. Ele é verdadeiro. E por que isso era tão importante para a igreja em Filadélfia? Um pouco mais à frente nós vamos ver que a igreja em Filadélfia sistematicamente era atacada por aquilo que Jesus denomina como sinagoga de Satanás. A sinagoga de Satanás levantavam calúnias, injúrias, difamações contra a igreja em Filadélfia. E aí então Jesus se apresenta à igreja da Filadélfia como aquele que é verdadeiro, como aquele que não se entrega a mentiras, a calúnias, a manipulações humanas, mas aquele que conhece a verdade e é verdadeiro no seu procedimento. Jesus está dizendo para a igreja em Filadélfia que, ainda que você sofra acusações, difamações, injúrias, calúnias, ainda que você seja difamados, é preciso que vocês saibam que eu conheço e sou a verdade. Jesus é a verdade que mede a régua. Presta atenção um pouco nessa frase. Jesus é a verdade que mede a régua. Não é a régua que mede Jesus. É Jesus que diz que aquela régua de fato está na medida certa. Jesus é verdadeiro. Ele mede todas as coisas e por ninguém Ele é medido. Ele é aquele que distingue o reto do torto, o santo do profano. Ele é aquele que separa aquilo que é verdadeiro daquilo que é mentira. Jesus é o verdadeiro e que tem a chave em suas mãos. Essa fala é muito simbólica, principalmente tratando-se de judeus convertidos, porque o profeta Isaías, no capítulo 22, fala acerca da chave de Davi, que ele receberia em suas mãos para abrir portas e fechar portas, e as portas que ele abria, ninguém poderia fechar, e as portas que ele fechasse, ninguém poderia abrir. E agora Jesus é apresentado como aquele que verdadeiramente tem as chaves na sua mão. Nós, eu, você, não temos a chave do nosso passado, do nosso presente, nem do nosso futuro. Jesus é aquele que tem as chaves da nossa história em sua mão. E por que isso é tão importante? Porque em um tempo tão antropocêntrico, em um tempo de tanta arrogância e altivez humana, inclusive usa-se a palavra de Deus para dizer que eu e você temos chaves, aonde eu e você podemos abrir coisas conforme a nossa boa vontade.
E aí então, talvez alguns de vocês já foram ludibriados, iludidos, enganados por pessoas que disseram: se você fizer isso, 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 então você receberá aquilo. E aí você faz isso, isso, isso e não recebe aquilo. Sabe por que você não recebe? Vou te contar um segredo: porque você não tem chave nenhuma na mão. Porque se Jesus não abençoar, você pode seguir quantas técnicas coaches você quiser, você pode desfilar performance, mas ainda assim é Deus aquele que tem as chaves em sua mão. Deus não apenas tem as chaves em sua mão, Ele é a própria porta. Ele é o chaveiro, Ele é a porta, Ele é a chave. Dependemos completamente do Senhor para de fato portas serem abertas e portas serem fechadas. É o Senhor que tem o domínio e o controle sobre todas as coisas. Por mais que você se esforce, como diria Jesus no Sermão do Monte, quem de vós pode acrescentar um dia sequer à sua vida? Por mais que nos esforcemos, quem de nós pode mudar o curso da história? A realidade e a verdade é que somente aquele que tem as chaves na mão, que é o próprio Senhor. Por isso inclusive que Tiago nos adverte, dizendo acerca do futuro, não diga: vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Acerca do futuro diga: se o Senhor quiser, farei isso ou farei aquilo outro. Porque o meu futuro não depende da minha vontade, não depende da minha performance, não depende das minhas habilidades, porque eu não tenho as chaves na mão. Jesus tem as chaves na mão. Ele é aquele que abre portas que ninguém pode fechar. Jesus é aquele que abre portas que ninguém pode fechar. De forma misteriosa, Deus decreta todas as coisas sem violar a vontade humana. As portas ao qual o texto refere-se diz respeito exatamente às oportunidades que só Deus é capaz de nos oferecer. Por exemplo, ao longo do texto bíblico, essa ilustração de portas abertas e portas fechadas é usada em várias ocasiões. Por exemplo, Paulo pede à igreja de Colossos, que a igreja de Colossos ore por ele, para que as portas da pregação do evangelho sejam abertas. Ou seja, nem mesmo pregar o evangelho dependia da vontade de Paulo, dependia da vontade de Deus. Ou ainda, a palavra de Deus fala em Malaquias capítulo 3, que Deus abre as portas, as comportas do céu, para abençoar o seu povo. Ou seja, a prosperidade, a bênção, o favor vem do próprio Deus. Não vem da nossa vontade, não vem do nosso esforço, mas vem da soberana vontade do Senhor, que abre portas que ninguém pode fechar. Deus é aquele que abre as portas do coração. O texto de Atos capítulo 16 narra o apóstolo Paulo pregando a Lídia em Filipos, e lá então Paulo diz que as portas do coração de Lídia foram abertas para que a mensagem do evangelho pudesse entrar em seu coração. Deus abre portas da prisão. Paulo e Silas, em meio a um terremoto, foram libertos da prisão, porque o próprio Deus abriu as portas do cárcere. Deus abre portas que ninguém pode fechar. E por que devemos aprender acerca disso? Porque o nosso papel não é abrir portas. O nosso papel é estar preparado e termos discernimento das portas que Deus tem aberto. O nosso papel não é arrombar portas. Eu decreto, Senhor, abra essa porta. Com todo respeito, Deus dá gargalhada nos céus da sua arrogância. Você não podemos abrir portas.
Deus é aquele que abre portas que ninguém pode fechar. E isso, ao mesmo tempo, é assombroso, misterioso e maravilhoso. Porque de fato e verdade, aquilo que o Senhor quiser fazer, Ele fará. É o conselho de Gamaliel. Gamaliel, um mestre, foi arguido, questionado acerca da expansão do Evangelho, dizendo: o que a gente faz com esses crentes que estão pregando Evangelho em todo canto? Sabe o que Gamaliel, que não era crente, falou? Se for o Senhor que está fazendo isso, ninguém pode parar. Mas se não for o Senhor, fica tranquilo, o tempo acaba com isso. Gamaliel, em sua sabedoria, sabia que as portas abertas por Deus não podem e não serão fechadas, porque Deus, em sua vontade, as abre e as fecha como Ele bem entende. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque a igreja de Filadélfia era uma igreja tida como fraca. Mas mesmo sendo fraca, Deus abriu uma porta. Deus é especialista em usar as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus é especialista em humilhar a sabedoria humana com as coisas loucas. Deus é especialista em surpreender-nos com os grandes feitos dele, em pessoas que nós jamais imaginaríamos que ele seria capaz de usar, fazer e realizar, mas ainda assim Deus o faz, e ele o faz segundo a sua boa vontade, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade do próprio Deus. E é tão importante sermos atentos e submissos às portas que Deus tem aberto a nós, porque se existe uma soberania de Deus a abrir portas, existe uma responsabilidade humana de entrar por essas portas. Amém? Se existe uma soberania de Deus ao abrir portas, existe uma responsabilidade minha e sua de entrarmos por essa porta. Deus tem alcançado o teu coração por meio do Evangelho? Sim? Então entre por essa porta, se batize, leve a tua vida com Deus a sério, entre por essa porta que Deus abriu. Deus tem aberto portas a respeito do seu casamento, da sua vida familiar. Entre por essa porta e pare de cobiçar as outras portas. Aleluia. Entre pelas portas que Deus abriu e seja corajoso de viver a vontade de Deus demonstrada através das oportunidades que Ele abriu a você. Há 15 anos atrás, eu casei com a minha esposa e Deus abriu uma porta. Eu entrei por essa porta e falei: Deus, não tinha outra porta? E aí então eu entendi que aquela foi a porta que Deus havia aberto para mim, e aquilo que cabia e competia a mim era ser fiel, perseverante na porta que Deus havia aberto para mim. Glória a Deus por isso, porque de fato essa porta é a mais maravilhosa de todas. Eu não podia deixar de falar isso, senão eu ia pegar mal demais, não é? Deus abre portas que ninguém pode fechar, e diante disso eu e você devemos ter coragem e ousadia para entrarmos por essas portas. Deus abriu uma porta profissional, coragem, aleluia. Deus abriu uma porta em uma faculdade, coragem, em frente, vá adiante, persevere. Ah, pastor, mas eu não sei se quero fazer outra coisa. Deus abriu outra porta? Não. Então continua nessa porta, porque quando Deus fechar portas, haverá sinais. Haverá sinais. Deus abre portas que ninguém pode fechar, e eu vou dizer a você, portas surpreendentes,
portas que evidenciam a graça e o favor de Deus, portas que calam o orgulho do homem, portas que envergonham a altivez, portas que derrubam a arrogância, portas que são testemunhos vivos do quanto Deus é gracioso e poderoso e faz o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer e se quiser, para nos humilhar debaixo da sua poderosa mão. Deus abre portas e Deus fecha portas que ninguém pode abrir. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 se prepararam, 5 não se prepararam, o noivo voltou, as que não se prepararam deram com a cara na porta, e a porta estava fechada. E não adianta bater na porta que Deus fechou, porque ela não se abrirá. Portanto, enquanto houver portas abertas, entre por elas, porque certamente haverá o dia em que a porta será fechada, e existem ainda hoje portas sendo fechadas por Deus, que eu e você devemos ter discernimento espiritual, para perceber que é Deus nos direcionando e nos guiando para outro lugar. Verso de número 8: sei de tudo o que você faz. Olha o que Jesus fala para a igreja em Filadélfia: abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Repita comigo: ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo você. Uma porta que ninguém pode fechar. A igreja em Filadélfia era reconhecida e vista e percebida por Jesus como uma igreja sem força, fraca. E aqui eu quero dizer para você que se identifica com essa igreja. Eu me identifico com essa igreja. Muitas pessoas olham para mim e me acham extremamente forte, que é tão jovem, assumiu tamanha responsabilidade e tantas coisas Deus já usou minha vida para fazer. Mas eu preciso dizer para você que nunca foi a minha força, sempre foi a graça de Deus. Sempre foi a graça de Deus. Eu sou fraco. Só Deus sabe o quanto eu sou fraco. Só Deus sabe o quanto eu dependo dEle dia após dia para me sustentar. Meu coração é fraco, as minhas forças são fracas, a minha inteligência é fraca, as minhas habilidades são fracas, mas eu confio no Deus que é forte e pode todas as coisas. E esse Deus não é aquele que escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Esse Deus é aquele que chama e provê condições para aquele a quem Ele chamou, para que aquele que Ele chamou nunca se envaideça, mas sempre saiba que é Deus que está fazendo. Volta e meia minha esposa conta o testemunho do nosso casamento, e ela então diz acerca do quanto eu fui amoroso, paciente, bondoso com ela, mas não fui eu, foi a graça de Deus em mim. Foi a graça de Deus em mim. Eu já tinha desistido há muito tempo atrás da igreja, do ministério. Eu já desisti há muito tempo atrás. É a graça de Deus operando dia após dia naquele que, mesmo sendo fraco, confia no Senhor. E a evidência dessa confiança é só uma. Sabe qual? Jesus fala acerca dessa igreja: obediência. Existem aqueles que são habilidosos, existem aqueles que são obedientes. Eu sou obediente.
Eu sou aquele que ouve de Deus uma coisa e teimo com ela até o fim. Eu sou daquele que ouve de Deus acerca do que eu devo fazer e obedece a isso até o fim. Mundos e fundos ao meu lado caem, mas eu permaneço não na minha força, eu permaneço na palavra de Deus, obedecendo ao Senhor. E uma coisa eu posso testificar, que mesmo sendo fraco, Deus faz coisas maravilhosas, surpreendentes, exponenciais, para evidenciar que sempre foi Ele, nunca fomos nós. Aquela era uma igreja fraca, mas uma igreja obediente. Deixa eu lhe falar uma coisa: entre ser forte e desobediente, eu prefiro ser fraco e obediente. Entre ser habilidoso e ser vaidoso, eu prefiro ser desabilidoso e dependente do favor de Deus. Eu prefiro servir ao Senhor dependendo da sua graça, do que dependendo dos meus recursos próprios. Eu prefiro viver na dependência daquele que pode todas as coisas, do que depender de mim, que não pode absolutamente nada. Sabe como essa igreja demonstrou a sua obediência ao Senhor? Sendo fiel. Jesus fala que naquela cidade havia um grupo denominado como Sinagoga de Satanás. Não dá para precisar exatamente o que era essa Sinagoga de Satanás. Entretanto, pelos símbolos usados por ela, dá para diagnosticar e perceber que provavelmente eram judeus, convertidos ou não, que se opunham àquela comunidade fraca na fé, mas que amava Jesus, e então sistematicamente caluniavam, injuriavam, difamavam aquela igreja de todas as formas, tentando derrubá-la. Mas aquela igreja pegavam as pedras que lançavam contra ela, e essas pedras eram usadas para construir os muros que a protegiam. Essa igreja pegava as difamações lançadas contra ela, e era a oportunidade para que eles se rendessem a Jesus e mais uma vez dependessem de Jesus. Eu não sei se você sabe. Se você não sabe, glória a Deus por esse privilégio. Mas a nossa igreja, eu pessoalmente, sistematicamente, ciclicamente, sou atacado, difamado, injuriado, caluniado, mês após mês. Não tem um mês da minha vida que não exista algum tipo de calúnia e difamação levantada contra mim. E assim, não é caluniazinha, é injúria, é crime. Mas diante de falsas acusações, injúrias, mentiras, uma coisa eu tenho experimentado do Senhor até aqui. Primeiro, Ele nos protege. Segundo, o que cabe ao servo do Senhor é permanecer fiel, obediente, obedeça ao Senhor. Você é fraco? Se você é fraco, deixa eu te dar um conselho: obedeça. Você é um marido fraco? Obedeça. Você é uma esposa fraca? Obedeça. Você é um crente meia colher? Obedeça. Só faz o básico, feijão com arroz. Vai na igreja, lê a Bíblia, ora, obedeça. E você vai ver coisas maravilhosas acontecendo através da resiliência da obediência. Você vai ver coisas que você jamais imaginou que um dia seria capaz de experimentar, viver, usufruir como fruto da graça de Deus, por causa da obediência. Note, a obediência não abre portas, a obediência entra pelas portas que Deus abriu e permanece nas portas que Deus abriu.
porque enquanto elas estiverem abertas, eu vou continuar ali. Enquanto o Senhor disser que é para eu estar ali, eu vou estar ali. Vou sofrer o que tiver que sofrer, vou sangrar o que tiver que sangrar, vou suar o que tiver que suar, vou brigar o que tiver que brigar, mas eu vou permanecer obedientemente aonde o Senhor me colocou, porque Ele me pediu para estar ali. E eu não sei você, mas certamente é inseguro vivemos a partir das nossas percepções e achismos. Eu prefiro estar aonde Deus pediu que eu estivesse e obedientemente permanecer ali. E como volta e meia eu digo, Deus demora muito tempo para fazer as coisas de repente. A obediência é eficaz nos seus efeitos. Casamentos não são transformados com uma varinha de cordão ou com uma magia. Casamentos são transformados através de obediência. Vidas são transformadas através de obediência. Por isso que o caminho da santificação é um caminho de obediência. Pastor, me converti ano passado, mas ainda enfrento isso, enfrento aquilo outro. Obedeça, continue. Pastor, entreguei minha vida a Jesus, ao invés de prosperar, minha empresa faliu. É raro, mas acontece bastante. Obedeça, obedeça, porque a obediência, escuta isso, a obediência é a renúncia da confiança em nós mesmos, para confiarmos naquele que nos chamou. A obediência é a renúncia de confiarmos em nós mesmos, para confiarmos naquele que abriu as portas. E essa igreja, mesmo fraca, permanecia obediente, mesmo em meio à oposição da sinagoga de Satanás, permanecia obediente. Aliás, tratando-se disso, eu quero lembrar o conselho de Paulo a Timóteo, quando em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, o apóstolo Paulo diz: sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Você quer uma palavra de encorajamento hoje? Aqui está uma boa promessa para a sua vida. Eu sei que você gosta de ouvir promessas que vai ficar tudo bem. A palavra de Deus está dizendo: ei, aqueles que querem viver a vontade de Deus vão passar perrengue. E na maioria das vezes não é perrengue chique não, é perrengue vil, sujo, baixo. Mas os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. A nossa segurança não está atrelada à opinião pública, mas ao veredito do Senhor, que abriu uma porta sobre a nossa vida. E por que eu lhe digo isso? Porque pegando ensejo, inclusive, da carta que conversamos a semana passada, da igreja em Sardes, por vezes nós mudamos de direção a partir dos achismos e impressões da opinião pública, e não a partir do discernimento e da clareza de Deus nos guiando por um caminho. E dessa forma podemos, e na maioria das vezes, nos entregar a todo tipo de engano, a todo tipo de mentira. Acerca dos da sinagoga de Satanás, sabe o que Jesus fala acerca deles? Eles são mentirosos. Deixa eu te contar um testemunho, das centenas que eu poderia te contar. Tem um casal que durante muitos anos frequentaram a nossa igreja. Eu, particularmente, vi ambos se rendendo a Jesus através da pregação do Evangelho, através da minha vida. Eu pude os batizar,
foram edificados, discipulados, amados sempre, em todo o tempo. De uma forma inexplicável, que eu não sei dizer muito o porquê, abruptamente, de repente, eles decidiram seguir outros rumos, e glória a Deus, está tudo certo por isso. Meu irmão, a Onda Dura não é a única igreja de Cristo, amém? Se você acha que aqui não é sua igreja, está tudo bem, tem um monte de igreja boa e bíblica na cidade. Procure ela e viva nela, mas viva a sério o evangelho. E esse casal então decidiu seguir outro rumo, e de uma forma inexplicável, sistematicamente esse casal começou a se opor, difamar, caluniar, injuriar a nossa igreja e a mim. De modo fraco, vulnerável, houveram algumas ocasiões que eu procurei esse casal para conversar com eles pessoalmente. Liguei para eles e falei: olha, eu vi que vocês falaram isso, aquilo, outro, eu quero me dispor aí na casa de vocês, conversar, para elucidar, porque aquilo que vocês falaram não é verdade. E aí então, em algumas ocasiões nós conversamos, eles esclareceram, fui na casa deles, eles esclareceram, entenderam, compreenderam, voltaram atrás, mas ainda assim, insistentemente, ciclicamente, eles participavam inclusive de um grupo do WhatsApp que existe, que se chama Destruindo a Onda Dura, e ciclicamente então levantavam todo tipo de bobagem, do tipo: tal pessoa foi orientada na igreja a cometer aborto, ou tal situação de abuso aconteceu na igreja e foi acobertada, ou tal situação de não sei o que, um monte de coisa que não tem nem pé nem cabeça. Então, resilientemente, pacientemente, suportamos durante, não é um mês, anos, anos. Deus demora muito tempo para fazer as coisas de repente. E uma situação, inesperadamente, esse casal me liga. E em meio a uma situação bem complexa e bem complicada que nós enfrentamos como igreja, ele me liga e fala: pastor, eu quero falar com você. E aí então eu falei: ok, só falo com vocês a presença do conselho, porque eu preciso de testemunha, porque vocês são mentirosos. E aí então o conselho estava aqui junto, e a gente conversou junto com esse casal. E nessa conversa, esse casal se humilhou, se quebrantou, chorou. O menino olhou para mim e falou: pastor, me perdoa, eu reconheço que eu tenho sido usado pelo diabo, aliás, eu acho que eu estou endemoniado. Eu vou falar para o meu pastor me disciplinar, porque eu preciso ser disciplinado e corrigido, porque o meu procedimento até aqui foi de tentar destruir aquilo que um dia me abençoou, e sem o menor sentido. E eu não estou falando isso para dizer: olha aí, ostentando no banquete contra os nossos inimigos. Não estou dizendo isso para isso. O que eu estou dizendo é: você e eu devemos permanecer obedientes e fiéis ao Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso advogado é Cristo, e o juiz é o Senhor. Não é o que as pessoas pensam, acham ou deixam de pensar. Porque se o Senhor abrir uma porta, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. É o Senhor que a abriu, e é Ele mesmo quem fecha, se Ele quiser. Dessa forma, cabe-nos e compete-nos que sejamos resilientes e obedientes. Os crentes da Filadélfia serão reconhecidos pelo Senhor como amados. O tempo passa, e o tempo revela quem é quem no bilhar do dominó, como diria o profeta Mano Brown. O tempo passa, ele revela as intenções do coração, as motivações e tudo mais. Sendo assim, verso de número 10, a palavra de Deus diz: porque obedeceu a minha ordem,
para perseverar. Olha para quem está ao teu lado e diga: a ordem do Senhor é perseverar. Amém? A ordem do Senhor é perseverar. Você tem convicção de que você está na porta que Deus abriu? Você tem? Se você tem convicção, persevera. Ah, pastor, meu casamento está muito difícil. Persevera. Ah, o ministério está muito difícil. Persevera. Ah, a vida profissional está muito difícil. Persevera. Pastor, estou pensando em desistir. A porta fechou? Não. Persevera. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para ninguém tome a sua coroa. O vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de meu Deus. Eu também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor promete a essa igreja fraca proteção. O Senhor promete ao crente fraco proteção. O Senhor nos protege em meio à tribulação. O Senhor nos protege em tempos que na nossa força nós não suportaríamos. Diante de tantas coisas que eu já vivi no ministério até aqui, eu olho para trás e tenho convicção de uma coisa. Sabe qual? Enquanto eu estava passando pelo que eu passei, eu não tinha noção do que eu estava passando. Hoje, tendo passado pelo que eu passei, eu penso, como eu passei? E chega uma resposta: foi Deus que me protegeu, inclusive de perceber o tamanho do BO que eu estava inserido. Porque Deus protege aqueles que são obedientes e fiéis a Ele. O Senhor abriu uma porta de salvação para a sua vida, amém? E se essa porta foi aberta, meu irmão, obedeça, continua. Ah, pastor, mas está sendo difícil, eu tenho problema com álcool. Obedece. Ah, pastor, mas a minha esposa obedece. Continue o santo a se santificar, e você vai ver Deus fazendo maravilhas no tempo e na história passando. Se Deus abriu uma porta, obedeça, porque a obediência garante-nos proteção. Jesus então diz a essa igreja: venho em breve. Como dizendo a essa igreja: continua, não pare, vá adiante, vá à frente, não desanime. Se levantar tempestades contra vocês, não desanime, persevere, continua. Se levantar o mar contra você, não desanime, persevere, continua, porque eu virei em breve e farei de você uma coluna no meu templo. E isso, para a igreja em Filadélfia, era muito simbólico. Lembra? Filadélfia era uma das cidades que mais sofria de terremoto daquela região. Uma cidade que foi destruída diversas vezes por terremotos. Inclusive no ano 17 a cidade toda virou ruína por causa de um grande terremoto que houve. E o que o Senhor está dizendo a esse povo fraco, que era abalável, mas que decidiu obedecer ao Senhor, é que este povo fraco se tornará uma coluna forte e inabalável no templo de Deus. Uma coluna que não poderá ser derrubada, porque o próprio Senhor a sustentará. Essa carta é uma carta para gente fraca. Essa carta é uma carta para pessoas que sabem que nada podem. Essa carta é uma carta para que quem ouve discurso de coach, dizendo você é o máximo, você é incrível, você diz, não, eu não sou. Você é? Como tá boa a tua autoestima, né?
Essa carta é uma carta para que quem sabe das suas fraquezas, limitações, das suas faltas, das suas indolências, é uma carta para que eu e você que somos fracos, saibamos que mesmo fracos, o Senhor nos fortalece em meio à obediência. Amém? Eu quero orar pelos fracos. Se você é essa pessoa fraca, sabe? Do tipo assim, se meu cachorro morrer, eu desisto da vida. Fraco, vulnerável, mas com desejo enorme de obedecer Jesus, com desejo enorme de permanecer fiel, com um desejo íntimo no coração de querer viver a vontade de Deus para a sua vida. Se você é essa pessoa que se enxerga fraco, mas ainda assim tem a audácia de querer viver a vontade do Senhor, eu quero orar por sua vida. Se você é essa pessoa, coloque-se em pé. Vamos orar por sua vida, por minha vida, pelas nossas vidas. Já que somos uma igreja humilde, que reconhece que somos fracos, vamos orar um pelos outros. Abraça a pessoa que está do seu lado. E vamos clamar ao Senhor por fortalecimento, por proteção. Vamos clamar ao Senhor por misericórdia e graça que nos ajude no dia da necessidade. Senhor, nós dependemos de Ti. A nossa força não está no nosso braço. A nossa esperança, expectativa não está no nosso intelecto. Não somos tão criativos quanto queríamos ser. Não somos tão habilidosos quanto aquilo que o Senhor nos pediu exige. Não somos tão fortes quanto os desafios que estão diante de nós. Porém, Senhor, nós confiamos na Tua força. Confiamos no Seu poder, descansamos debaixo da Sua poderosa mão, e em meio à oposição da sinagoga de Satanás, nós clamamos a Ti, Pai. Fortaleça-nos, proteja-nos, edifica-nos, para que possamos dar testemunho de que o Senhor fortalece o fraco, levanta o oprimido, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na vida daqueles que nada são, mas que em Ti em tudo confiam. Senhor, em meio às nossas fragilidades e fraquezas, fortaleça-nos, encha-nos do Teu Espírito, revigora a nossa fé, revigora o nosso ânimo. Em meio ao desânimo, levanta-nos, Senhor. Em meio à depressão, anima-nos. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Sua graça, nós contamos com a Tua força. Chegamos até aqui não por causa de nós mesmos, mas porque o Senhor nos carregou como águia. O Senhor nos carregou e nos protegeu, como uma galinha protege seus pintinhos. Nós chegamos até aqui por causa do Teu favor, e nós sabemos que iremos a partir daqui apenas se Teu favor for conosco, Pai. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti. Fortaleça-nos, fortaleça-nos em meio às nossas fraquezas. O que nós podemos declarar, Senhor, é que queremos Te obedecer. Em meio às nossas fraquezas, o que nós podemos declarar, Senhor, é que queremos permanecer fiéis a Ti até o fim. Em meio às nossas quedas, o que nós podemos dizer, Senhor, é que prontamente levantaremos em obediência a Ti. Ajuda-nos em nossas fraquezas,
Ajuda maridos fracos, ajude esposas fracas, ajude profissionais fracos, ajude patrões fracos, ajude pessoas fracas, discípulos fracos, ministros fracos. Ajuda-as em nossas fraquezas, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por tudo aquilo que vivemos aqui. Como último culto de domingo de noite da Onda Dura Joinville de 2023, nós queremos dar graças a Ti, Pai. Graças a Ti, porque ao longo desse ano o Senhor nutriu a nossa fé, alimentou a nossa esperança, revigorou-nos em meio às fraquezas, enxugou as nossas lágrimas, partilhou das nossas alegrias. Obrigado, Senhor, por toda a graça derramada ao longo desse ano. Obrigado, Senhor, por cada pessoa acrescentada à nossa família na fé. Obrigado, Senhor, por cada família edificada, restaurada, transformada. Louvamos a Ti, Senhor, por cada voluntário que tem usado seus dons para Te servir. Te louvamos por todas as oportunidades de ofertarmos e celebrarmos a Ti. Obrigado pelo Seu favor ao longo do ano de 2023, Senhor. Oro por aqueles irmãos que vão ter a bênção e o privilégio de terem tempo de descanso e de férias aqui, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los por onde forem, Senhor. Que o Senhor dê a eles tempo especial em família, de renovar as forças, de renovar a esperança, os sonhos, para que possam estar aptos e preparados para o próximo ano que está nascendo. Guarde cada um de nós, ó Pai, nas estradas, na malha viária, aérea. Que o Senhor possa nos proteger, nos guardar e usar-nos como instrumentos da proclamação do Evangelho aonde estivermos. Que Teu amor, Pai, seja sobre nós. Que a graça e a paz de Jesus nos acompanhe. Que o consolo e presença do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Aleluia. Você foi abençoado no ano de 2023. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abrace o máximo de irmãos que você puder. Diga a eles que o Senhor nos fortalece em meio às nossas fraquezas. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus abençoe você que está acompanhando essa transmissão. Que tenhamos uma semana maravilhosa até o dia 25 no Natal. Deus abençoe. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.